No episódio de hoje, a gente está recebendo essa maravilhosa escritora, né? Agora a gente é oficialmente escritora, sabia disso? Oficialmente com registro na Câmara Brasileira de Literatura. A gente é muito chique. E a nossa convidada, Raquel, Rachel, enfim, eu gosto mais de Rachel, mas a gente chama ela de Raquel carinhosamente. A Raquel vai falar sobre o capítulo do livro dela, Carreira, né? Esse tema que está mudando tanto, que o futuro, né, está prevendo aí tantas mudanças para a carreira. A Raquel não só compartilha no capítulo do livro Psicoeducação, como ela veio aqui compartilhar com a gente, em primeiríssima mão, sobre esse tema. Então já aproveita, já se inscreve aí, já bota as notificações para você não perder nenhum episódio. E a Raquel tá aqui como convidada para falar desse tema, desbravar uma coisa que às vezes dá tanto medo, né, Raquel? De falar sobre a nossa carreira, sobre as nossas posições. Então, se apresente, seja bem-vinda. Muito obrigada por atender esse convite, assim, super especial mesmo. Você sabe que eu adoro compartilhar com você, ouvir você. Então, seja muito bem-vinda. Eu acho que as pessoas também vão adorar te ouvir com essa experiência toda que você tem sobre carreira. Obrigada, Kelly. Muito obrigada, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Raquel, sou psicóloga, foquei o começo da minha carreira, porque eu acho que eu ainda estou no começo, né? Que são 10 anos. Foquei o começo da minha carreira na área organizacional, então já tem 13 anos aí que eu trabalho com RH. E também, nesse meio do caminho, descobri a psicologia clínica, porque eu formei querendo correr léguas da clínica, né? Mas depois me apaixonei profundamente pela psicologia clínica, indo um pouco de encontro até o que a gente estava conversando antes, né? Penso na psicologia clínica como minha aposentadoria, sim, porque eu ainda acho, posso estar errada, que a gente tem meio que uma data de validade no mundo corporativo, mas não só por isso, porque eu acho que a experiência de vida acrescenta muito na clínica, né? Então, faço clínica hoje com foco em ganhar experiência, mas quero viver disso daqui a pouco e de outras coisas mais também. E venho estudando carreira já há algum tempo, e não só carreira, né? Tenho me aventurado aí um pouco também nos estudos a respeito do futuro, uns futurologistas, é uma coisa quase mística, né? Mentira, não é místico, gente. Não tem nada de místico, mas o nome parece. Então, acho que são duas coisas que hoje já são presentes, não é mais o futuro mesmo, a gente estudar as tendências de mercado, estudar as tendências de economia, principalmente no momento que a gente está vivendo. Vem, né, de uma cultura em que tudo estava estabelecido. Sim. E aí hoje, embora a gente tenha, né, sido educada, tipo, formar, crescer, casar, ter uma carreira, ter emprego, aposentar, criar os netos, sei lá, enfim. Tinha meio que uma coisa meio estabelecida na vida, uma linha da vida muito estabelecida para os nossos pais. Eles nos ensinam isso. Só que a gente chega num mundo em que quase nada daquilo que eles ensinou vai se perpetuar. Eu acho que assim, tudo estava estabelecido, mais ou menos. A gente teve guerras, né? A gente teve 2 guerras que foram muito significativas no desenvolvimento da vida dos nossos pais, dos nossos avós, foram rupturas muito intensas. Só que, de fato, a vida ela era muito mais compartimentada. Tinha um momento em que você estudava, tinha um momento em que você trabalhava, tinha um momento... Tinha as caixinhas. No caso das mulheres, tinha um momento que a gente estudava, né, nossas mães, talvez avós, estudavam, trabalhavam um pedacinho, cuidavam dos filhos, viam a família crescer e acabava a vida ali. Hoje em dia, as coisas elas também estão mais rápidas, né? A gente tem uma demanda de fazer tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, você está estudando, para muitas famílias existe a necessidade de se trabalhar enquanto estuda, a família é criada mais ou menos no meio do caminho, que acaba se tendo filhos, e aí você tem que trabalhar e ter os filhos, e aí você continua trabalhando e você percebe uma demanda nova de conhecimento e você tem que voltar a estudar, e esse timing está mais intenso, o que por um lado é bom porque você tem uma quantidade maior de oportunidades, a vida não é mais tão determinada. Então nossos avós, nossos pais, meu pai foi bancário, então ele foi bancário a vida inteira, tá no meio do caminho, ele ainda foi professor, mas ele foi economista a vida inteira. A gente não precisa mais ser assim, eu posso ser
uma profissional de RH e posso ser uma psicóloga clínica e daqui a pouco eu posso virar veterinária, sei lá, veterinária talvez não, eu tenho que estudar muito mais, né? Mas assim, eu posso virar uma artesã, eu posso de repente cansar de ser uma artesã e voltar para o mundo acadêmico, então assim, e existe às vezes, uma fluidez. muitas vezes, conciliar essas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de arte, eu posso trazer isso para o setting terapêutico, eu posso desenvolver técnicas que envolvam coisas de diversos campos da minha vida e atuar profissionalmente com aquilo também. E hoje isso tem acontecido muito, né? A carreira hoje ela não é mais uma coisa tão estática. Você pode ter várias carreiras ao mesmo tempo. Existem estudos que dizem que essa geração nova agora, sei lá, a geração que não faz coraçãozinho assim, a geração que faz coraçãozinho assim. Os milênios ou não fazer isso, porque isso é geração milênio. A milênio ou pós-milênio ou qualquer outra geração que venha depois, né? Talvez eles tenham 4, 5 carreiras diferentes ao longo da vida e tá tudo bem, não tem problema. A questão é, a gente, até que é o tema, né, do nosso livro, assim, a gente vai se educar emocionalmente para dar conta dessas demandas e entender que tá tudo bem? Então a gente vai se educar financeiramente, porque a gente vai ter que se organizar de uma nova forma. O conceito de segurança, ele precisa também ser trabalhado, porque o que é segurança? Eu acreditar que eu tenho capacidade ou eu ter um contra-cheque fixo todo mês, né? Então, assim, o que são essas novas tendências que a gente precisa aprender e ficar confortáveis com elas? Porque não é só você se deparar com uma realidade nova, é você conseguir se sentir confortável diante dessa realidade nova. E atender a demanda, né? Então, porque como é que você vai ter resultado se você não atende uma demanda de mercado? Talvez até entender uma demanda. Foi muito engraçado que eu estava lendo justamente sobre duas empresas que elas alteraram a forma, elas nasceram diante de uma necessidade que é a precarização do serviço dos entregadores. Esse é o exemplo dessas duas empresas. Então, na pandemia, elas viram que a relação de aplicativos de entrega com os entregadores precarizava muito a vida do entregador. Então, eles recebiam muito pouco e tal. E aí, esses dois aplicativos desenvolveram uma nova relação com os entregadores, e aí, em que existe vínculo deles com os entregadores e com as empresas. Então, eles pegaram um valor que era importante, por exemplo, para as pessoas, né, que criaram os aplicativos, que é essa questão de igualdade, de cooperativismo, onde todo mundo fica bem, e eles entenderam que é uma necessidade de mercado. E eles foram criar uma empresa que atendesse essa necessidade. Então, eu acho que hoje, além das necessidades de mercado que são comuns, que é lucro, venda, você tem um ticket médio alto, a questão de você entender um valor, mas que traga uma sensação de igualdade na comunidade onde você vive, talvez seja uma nova compreensão das demandas de mercado que estão vindo para o futuro, que é muito bom, né? E aí, talvez seja uma evolução. Você tem, nos seus estudos, né? Eu sei que você gosta muito de estudar, mas nos seus estudos você tem percebido como que a geração que educa, né, os educadores, estão preparados para educar sobre esse modelo de mentalidade? Eu acho que eles não estão. Talvez não. Posso estar errando. E aí eles vão ter que aprender na vida. Vão ter que aprender com a gente. Vão ter que aprender com quem está disposto a falar sobre isso. E aí nasce uma demanda. Nasce uma demanda. Então, por exemplo, no dia 15 de setembro eu me fui convidada para ir numa escola falar para os alunos do 9º ano a respeito de carreira. Adivinha o que eu vou falar para eles? Então, assim, a gente tem que começar a plantar essa sementinha. E é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, a Rosa Alegria, ela é uma futurista brasileira e ela tem o foco hoje em educar crianças e jovens em relação ao futuro. Então, assim, já tem gente falando para essa nova geração do tipo, a gente só vai ter um futuro se vocês começarem a criar esse futuro. E eu acho que até é uma tendência, assim, né, da gente ir contra uma situação que está acontecendo, sei lá, a gente vive ainda onde o lucro, o dinheiro e exploração acima de tudo para você conseguir um diferencial. Então a gente tem que criar um contramovimento em que outros valores sejam fortalecidos e a gente começar a entender que isso é mercado. E entender também que o mercado hoje, antigamente, não sei se ele funcionava assim, mas a ideologia era: eu vendo uma coisa, tenho uma coisa, eu vendo essa coisa, ganho lucro. Ponto. Era sobre lucro. Hoje,
pelo menos o meu modelo de trabalho, o meu modelo de negócio, principalmente na internet, é qual dor sua eu resolvo? Não é só te entregar um produto, não é só te entregar um curso, um livro, uma palestra, qual dor? Porque quando alguém, por exemplo, você me convida para ir dar uma palestra na sua empresa, qual é a necessidade, qual a dor que vocês estão vivendo lá? Porque se eu vou gastar o meu tempo para ir lá, só para preencher um tempo vazio, eu não vou, porque para mim não faz o menor sentido eu me preparar, montar uma palestra, me arrumar, gastar maquiagem, gastar o Uber, chegar lá para ficar no vazio. Aí eu sempre que alguém me contrata para fazer uma palestra, eu pergunto assim, qual é o problema que vocês estão vivendo? Que nós juntos, com essa palestra, eu posso ajudar a resolver. Porque se não for para eu sair da minha casa para resolver um problema, eu nem vou. Não faz sentido para mim mais. E não é mais só sobre vender um serviço de psicoterapia. Eu sempre pergunto para as pessoas que me procuram, né, para contratar psicoterapia, o serviço de psicoterapia, o que você acha que eu vou te ajudar? Porque se ela não tiver resposta para isso, ou pelo menos se a gente não construir uma resposta para isso, o meu trabalho, para mim, perde o sentido. Então, quando eu fecho ali a primeira sessão, eu sempre finalizo com essa pergunta. E como que você acha que eu posso, que isso tudo, que o meu trabalho, o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, pode te ajudar nesse problema que você está trazendo? Porque ela tem que ter consciência do problema, da dor e da solução que eu posso gerar. Mas é isso. A grande diferença do mundo hoje é a tomada de consciência. É isso. Esse é o tchan do negócio. A gente tem que promover tomada de consciência. Porque... Psicoeducar, né? Então, nós somos educados num mundo de muita repetição. Então, eu tenho que aprender um conteúdo e repetir aquele conteúdo na prova, tá bem. Eu tenho que ir para o trabalho, mimetizar, às vezes, os comportamentos que são esperados ali e pronto. Então, eu tenho que entregar. Às vezes eu vou arriscar aqui e falar, 90% do tempo a gente não toma consciência da forma que a gente age. Então, a tomada de consciência é o grande pulo do gato. E como você estava falando, se eu não agrego conteúdo para o outro, eu não agrego uma diferença no outro, não vale. Ou seja, se eu não provoco o outro a tomar consciência da diferença que aquilo vai fazer na vida dele, ou que ele vai fazer com aquilo, não vale. O resumo porque aí esse. No final das contas, você fala assim, cara, eu tô fazendo um puta investimento, pra quê? Mas porque a psicoterapia é caro. Mas às vezes a psicoterapia, a pessoa vai em resposta a alguém, a demanda de outro. Isso. Então ele vai ali querendo atender a necessidade de outra pessoa, um familiar que pediu, ou um relacionamento que colocou como... Ou a carreira não tá boa. Ou então colocou como uma condição. Ou você vai ou a gente termina. Ou a pessoa vai achando que só de falar assim, estou fazendo terapia, então vão melhorar porque disseram que eu recebi um feedback negativo. E ela ainda não entendeu que, na verdade, ela precisa tomar consciência do que está gerando um resultado negativo. De várias repetições que ela faz, de várias coisas que ela faz na vida que não estão legais. Só que qual é o ônus da tomada de consciência? A responsabilização. E a falta de responsabilidade tem vários ganhos secundários. Eu acredito que hoje, a realidade assim, que a gente vive hoje já não é o futuro. A gente precisa tomar consciência do que me falta, por exemplo. Hoje, a gente estava conversando, né? Hoje eu quero aprender determinado assunto. Então, eu preciso ir atrás. Eu tenho uma possibilidade de uma educação muito mais proativa. Só que eu tenho que me responsabilizar por isso. Então, eu tenho que ir em fontes confiáveis, eu preciso me tornar sujeito do meu processo. Todas as fontes para começar a discernir qual é a confiável. E não é só isso, mas lá na frente, na hora que eu me apresentar, se eu escrever outro livro, quando eu escrever outro livro... não é se, é quando. Quando eu escrever outro livro, na hora que eu me apresentar, fala, esse aqui é o livro. Sim, mas quais são as fontes? Eu preciso me responsabilizar por isso. Eu preciso fazer uma entrega responsável. E talvez a gente ainda viva um momento de fuga de se responsabilizar, porque é melhor eu virar para meu companheiro, minha companheira, enfim, para alguém, para virar para você e falar assim, nossa, Kelly, eu não cresço profissionalmente porque o meu chefe, ou porque a minha empresa não me deu oportunidade, ou porque
as pessoas me perseguem. Será? Será que eu não estou numa empresa onde eu já percebi que não me cabe mais e eu tenho que tomar uma atitude de mudança e eu não quero? Porque eu preciso assumir um risco, me responsabilizar por um risco. Vou te contar uma história. Eu passei 2 anos, 18, 19, passei 2 anos e meio mais ou menos, acho que eu entrei lá já em 2017, 2 anos e meio numa empresa. E a minha proposta para essa empresa é: eu vou atender individualmente os colaboradores. Porque me dava muita canseira aquele negócio de atender grupo, palestra, não sei o que. Eu atendia individualmente no desenvolvimento dessas pessoas. E era muito interessante que às vezes eu fazia a seguinte pergunta, né? Eu falava assim: mas o que você espera da empresa? E era quase que unânime, uma palavrinha que eles traziam: reconhecimento. E você me conhece um pouquinho, você sabe que eu não sou gente, né? Aí eu dizia: tá, mas vem cá, pega teu currículo aí, deixa eu ver se tá combinado lá no currículo, na hora que você falou, você colocou lá que você queria isso. E no contrato, na hora que você foi assinar, lá no contrato tava, né, a parte, não sei o quê, quer reconhecimento? Não, mas isso não é óbvio. Se você não é bom em negociar, já tá errado. E o que é reconhecimento? É financeiro? Isso, primeiro. A primeira paulada era: você falou para a empresa que você queria. Porque você chegou com o currículo e falou: olha, eu tenho essas habilidades. Eu tenho X tempo. E a empresa disse: beleza, eu quero as suas habilidades, eu quero o seu tempo e para isso eu vou te dar um copo d'água. Você falou: obrigada. Aí você entregou o que você tinha e você recebe. Ou você não tá recebendo o copo d'água que combinaram com você? Tô. Ué, mas você tá recebendo o que você combinou, você tá entregando o que você combinou e você tá insatisfeito porque a empresa não te deu algo que você sequer disse que queria. Mas... Aí já era a primeira paulada. A segunda era: e o que é reconhecimento? Então, se o seu chefe hoje imprimir uma foto tua, botar lá na porta e dizer esse funcionário é o funcionário do mês, é reconhecimento? Sim. Não, veja bem. Mas você não sabe nem o que você quer? Ah, não, então o que é reconhecimento pra você? Aumento de salário? É tapinha nas costas? É a tua foto? O que é reconhecimento pra você? Então, é muito mais sobre você saber o que de fato você veio buscar aqui do que necessariamente você dizer que a empresa não está te dando. Isso. As pessoas trabalham no automatismo e elas não têm consciência do que elas estão procurando. Então, como você falou, assim, eu também já trabalhei muito tempo numa empresa em que havia uma quantidade enorme de funcionários que estavam lá há mais de 20 anos. E eles estavam acostumados a estar lá. Então, e eram os que mais reclamavam na empresa. E aí eu lembro muito claramente que tinha um funcionário que ele foi desligado. E ele estava super chateado, assim, ele estava já muito satisfeito, ele foi desligado. E um dia a esposa dele foi lá por algum motivo e ela falou assim: gente, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi ele ter sido desligado. Por quê? Ele estava tão habituado a se sentir mal, tão habituado a estar insatisfeito, que quando ele foi desligado, a gente tem uma novidade e ele precisou agir de uma forma nova. E ele descobriu que era bom. Então ele não tinha consciência. Tem aquele livro Napoleão Hill, né? É o Mais Esperto que o Diabo, que fala justamente, lógico, óbvio, um livro de ficção, enfim, mas ele traz essa provocação: temos que tomar consciência da nossa vida. Quando a gente toma consciência, a gente negocia melhor, a gente assume melhor os riscos e a gente permite que a vida nos surpreenda. E que medo é esse, Raquel, que as pessoas têm na chegada ali numa empresa de dizer o que elas querem, de botar lá na cartinha: a gente ainda... Peraí, tá o contrato aqui. Cara, mas eu quero reconhecimento, põe aqui, por favor. Não, mas aqui a gente... Não, mas eu quero Kelly, reconhecimento. a gente ainda hoje vive uma relação muito desigual, profissionalmente, em que a gente entende que se eu não tenho um trabalho, eu não sou ninguém. Por exemplo, a sua filha tá namorando, ela leva a pessoa na sua casa, ou ela fala assim: mãe, tô namorando. Qual a primeira pergunta que você faz? O que ele faz? Exatamente. Desculpa, mundo, é verdade. Então, assim, a nossa relação com o trabalho... mas eu tenho uma história melhor do que essa. Você vai nos aplicativos de relacionamento. O que você faz? São 2 perguntas básicas. Onde você mora, o que você faz? Exatamente. Eu não respondo. O que a gente faz ainda diz muito de quem a gente é. Ele ri. Diz muito de quem a gente é. E a gente quer ser. Eu quero ser a Raquel
que tem um emprego público, ou eu quero ser a Raquel que trabalha na TV Globo, E você já ou eu reparou quero como ser... é que a gente aprende, por exemplo, ai, a Raquel, ela é psicóloga e trabalha lá não sei onde. Eu quero ser a Raquel que vai pro Pode assim. Psi, eu quero ser a Raquel que, sei lá, fui trabalhar numa multinacional, numa Unilever da vida, numa Ambev da vida, sei lá, isso agrega valor a gente. Uhum. Então, quando a gente vai negociar com a empresa, a gente se sente já num lugar desfavorável porque a gente quer muito aquilo. Então, é como se eles estivessem fazendo um favor. Então, eu preciso aceitar as condições da empresa para poder ser aquela pessoa que eu quero ser. Isso hoje ainda está muito mais forte quando a gente vê a questão de negociação de salário, que é uma reclamação que a gente vê muito no LinkedIn, né? As pessoas oferecem a vaga, mas não pode perguntar qual é o salário. Porque eu estou te convidando para a minha empresa. Você quer saber do salário? Mas, gente, é óbvio, o salário que paga os boletos no final do mês. Eu não vou, porque o boleto sempre vence. Eu não vou por amor. Quer dizer, gostaria muito de trabalhar por amor, mas não dá para trabalhar por amor. Mas amor não paga conta. Amor não paga conta. Promessa não paga conta. Promessa de promoção não paga conta. Eu quero ver o negócio no real. Então, eu acho que essa relação, o brasileiro, de forma geral, por 1 milhão de razões históricas, econômicas, etc., ainda vive essa relação desigual em relação ao empregador. Né? Não é só isso, Kelly, a gente precisa trabalhar. A gente, eu e você, fazemos parte de 1% da população brasileira que às vezes pode virar e falar não, obrigado. Entendeu? Mas 90% da população brasileira se submete a uma relação desigual de trabalho porque precisa. É uma relação precarizada, sim, o empregador sabe e se apropria disso. Então, talvez a gente não tenha que estar falando para quem está aqui como a gente que pode escolher um emprego. A gente tem que estar pensando na pessoa que está lá do outro lado e falar assim, vamos se educar? Porque você não precisa aceitar mais isso. Você pode ter outras oportunidades. E como que elas podem fazer isso? Né? Nessa tomada de consciência. Como que eu posso ter uma outra postura diante da empresa? Eu preciso do emprego. Mas eu acho que isso passa por muitas coisas. Mas vamos começar. Educação básica. É você virar, às vezes, para essa pessoa e dizer para ela assim, existe um mundo. Entendeu? Vou te dar um exemplo. O que você acha hoje do curso de secretariado? Secretariado executivo. Qual é a sua opinião a respeito desse curso hoje? Você acha que ele é necessário? Eu não posso falar o que eu penso, então eu vou ser cancelada de verdade. Não, mas assim, pensando em todas as ferramentas que a gente tem hoje de administração de vida, pensando nas empresas privadas, talvez o serviço público, ok, ainda existe uma demanda maior, ou exista uma demanda, mas eu vou te falar a minha opinião, talvez seja um curso que em 15 anos a gente não precise mais. Até por um formato de negócio que é muito diferente. Futurólogos saiu. Estão falando que daqui a pouco a gente vai precisar de advogado, cara. Calma. Eles estão dizendo. Eles podem dizer o que eles quiserem. Mas a gente precisa, mas é porque a gente precisa. Calma. Vamos uma coisa de cada vez. Dos mediadores das relações. Calma, uma coisa de cada vez. Mas, por exemplo, pensando em ferramentas, tá? Só que você vai lá numa comunidade que é mais carente. E aí eles estão ofertando esse curso, porque existe uma demanda ali, real. Hoje, a gente dá contrato secretário, contrato e tal. Só que você vira para a pessoa e fala assim, vamos começar a ver um outro mundo? Você já viu que você pode estudar isso, que tem curso de graça para isso, que tem não sei o quê? Então, assim, você começa a ampliar uma visão que para eles é desse tamanhozinho. Aí você vai lá e fala assim, olha, tem mais opções que você pode tomar. Lógico que isso permeia também assim, a questão de necessidade de políticas públicas, de vulnerabilidade, porque a gente está falando de mulheres em situação de um risco social maior, em que as crenças a respeito do feminino lá são completamente diferentes. Então a gente precisa de muita coisa para ampliar esse... Mas a gente precisa falar, existe outro mundo, existem outras coisas. Então eu acho que a gente precisa de um trabalho... Tive uma ideia, né? Acho que eu vou trabalhar com isso também. A gente precisa de ter, assim, gente, pessoas... a cabeça dessa mulher é uma usina de ideias. A gente precisa ir lá contar para essas pessoas, existem outras coisas que podem ser feitas, porque a sua carreira vai acabar. Os advogados vão acabar? Talvez, eu acho que não. Vai mudar. Vai mudar. Exatamente, assim, o advogado talvez não precise ser um repositório de leis, decretos e etc. e de jurisprudências que ele é hoje, porque ele tem que saber que o caso dele lá em Natal foi resolvido assim e lá no Rio Grande do Sul foi resolvido assado, então ele tem tais precedentes e tais leis e hoje ele faz isso.
No futuro, ele vai poder ter um programa em que ele coloque o caso lá com as características, essa inteligência artificial compile tudo, mas a questão de você olhar para o juiz, de você olhar para o seu cliente, essa questão humana... E aí é a mediação humana que vai ser necessária. Exatamente. Eles têm dito isso. Que Exatamente. As profissões que não desaparecerão serão as profissões em que a interação humana seja indispensável. Ler o Código Civil, compilar isso, decorar. Não é mais... Vai ser igual a medicina. A medicina, vai ter um momento em que não é mais necessário. Você pode até programar uma máquina para fazer uma cirurgia no futuro, né? Hoje não. Uma cirurgia cerebral. Mas vamos pensar no diagnóstico. Que a grande maioria hoje trabalha com o quê? Com diagnóstico. Você vai no consultório, você fala dos seus sintomas, o médico associa esses sintomas com possíveis causas e associa essas causas com medicação. Uma consulta hoje é isso, rapaz. Sim, mas aí você pode falar assim, tá, só que eu tenho dores de estômago recorrentes, então você tem uma úlcera. Mas qual é a causa dessa dor de estômago? Aí, se você vai descobrir se é uma coisa externa, que é um alimento, ou uma emoção, depende do feeling do médico. Entendeu? Mas não necessariamente, porque aí entra o exame. Aí o exame vem e diz, não tem a bactéria. O exame te traz a consequência. Não, vamos dizer se lá. Se tem bactéria, se não tem bactéria. Aí não tem bactéria. O que é? É emocional. Será? Alimentar. Porque então ele vai por eliminação. Ok, mas aí como é que eu trato isso? Eu tenho que estar na frente da pessoa, a pessoa tem que me conta mais a sua vida. Fora que tem a questão do acolhimento, que já bom, é o que eu acredito, né? Já começa o processo de cura no momento do acolhimento, porque tem gente que precisa falar. E se a gente for para a medicina paliativa, dos cuidados paliativos... É o que ele mais faz, né? É muito mais um encontro do que a medicação. Então eu falo assim, a profissão vai acabar. Calma. Vai acabar como? Talvez como a gente conheça. Exatamente. A psicologia vai acabar? Também não. Principalmente porque é a profissão do acolhimento, a profissão da escuta. Mais do que a técnica, você tem que estar presente. Mas a gente já tem agora as consultas online. Tem mesmo. Mas tem que ter presença. Mas se você não tá lá, né, atento e tal, também não funciona. E outra, mas o que é melhor? O que é melhor para quem? Porque tem paciente que vai preferir, e tem terapeuta que vai preferir a presencial. E a presença nunca vai ser substituída. Mas a gente vai ter robôs. Aí é uma outra discussão. Entendeu? É uma presença, mas é uma presença diferente. O humano não vai ser substituído. Calor, né? Espero. A gente tem uma coisa transcendente também. Tem a questão espiritual que, independente de como ela é entendida, ela existe. E isso a gente hoje não conseguiu ainda colocar dentro de uma máquina. A gente tem já a inteligência artificial aí mimetizando vários tipos de emoções que não foram programadas inicialmente, né? Inclusive teve lá o cara do Google que foi demitido porque ele descobriu isso. Mas assim, as coisas vão acontecer, né? A gente vai viver aí um Black Mirror da vida, mas tudo depende da forma que a gente acolhe. Mas se os nossos ancestrais, os nossos avós tivessem... Nossos avós não, eles estão por aqui ainda, né? Mas os nossos bisavós vissem a maneira como a gente vive hoje. Por exemplo, uma chamada de vídeo, a Alexa respondendo perguntas. Será que para eles já não é um Black Mirror? É uma bruxaria, né? Alexa, toca raça negra, tipo... É bruxaria, gente. Não, e mandar a Alexa tocar o Raça Negra no complexo de apartamentos é brilhante. Muito mais divertido. É brilhante, essa pessoa é um gênio. Eu juro que eu assisti esse vídeo umas 30 vezes e eu chorei de rir as 30 vezes. É excelente, gente, a pessoa é um gênio. Mas enfim, eu acho que muita coisa que os nossos bisavós veriam hoje, eles iam achar que é bruxaria mesmo, entendeu? Então qual é a bruxaria que nos aguarda enquanto bisavós? Boa pergunta. Talvez essas cirurgias, né, assim, à distância, você reciclar água, sei lá, você limpar os lixões, não sei. Com coisas energia solar, energia Não, a energia solar já é real, não, mas né? ela sendo óbvia. Você tem um celular... Igual o celular hoje é óbvio. É energia, né? Ele é óbvio. Talvez as abelhas robôs, né, do Black Mirror, que fazem a polinização porque a gente matou as outras, enfim. Espero que isso não aconteça. Mas eu acho que talvez a grande mudança
que a gente precisa provocar ainda essa tomada de consciência. Porque a gente fala, aqui parece uma coisa muito óbvia, como que eu não tenho consciência? Não tem. A gente não tem, de forma geral, a gente vive um automatismo muito grande, porque se você perguntar o que a pessoa consome online, se ela tem um mundo de potencialidades de conhecimento na mão, ela consome redes sociais. Mas, assim, lógico que a gente tem uma diferença de classes sociais em relação ao consumo de internet. Quanto mais baixa, maior é o tempo de entretenimento que se gasta ali. Aí, acho que por motivos óbvios, né? Porque acho que são pessoas que estão mais cansadas também. São pessoas que têm uma exigência de vida maior. Assim, se você está cansado, você vai chegar em casa, você vai ler um livro a respeito de moral, ou você vai entrar no Instagram? Você vai entrar no Instagram. Você quer pôr seu cérebro no off, porque você passou 3 horas dentro do ônibus, entendeu? Cansado, enfim. Mas a gente precisa tomar consciência justamente assim, do que eu quero, onde eu quero chegar e o que eu estou disposto a fazer. E acreditar que eu posso fazer, porque eu acho que a gente hoje vive num mundo de infinitas possibilidades. E essa barreira do que era possível para quem, ela tá mais líquida, como diria meu amigo Bal, né? A gente está nesse mundo mais fluido, em que eu acredito, assim, que acreditando e dando as oportunidades certas, qualquer pessoa pode conquistar o que quer. Não é o discurso da meritocracia de todo mundo, não é isso. A questão é, se eu chego lá com uma pessoa e falo assim, olha, você pode ser isso. A protagonização do ser, você né? pode ser protagonista, vai lá e faz, vamos lá, vamos fazer. E vamos testar as possibilidades. Pode ser que nesse teste de possibilidade você encontre tantas outras coisas. Isso. Né? A minha linha sempre foi com a psicologia. E dentro da psicologia eu descobri tanta coisa. Que dia? Eu nunca tive vontade de escrever um livro até 2 anos atrás. Eu botei na cabeça que eu queria escrever um livro. Aí meu pai morreu. E aí, enfim, eu achei que não era o momento. E aí depois veio o livro. Com uma outra pegada, com uma outra perspectiva, com as coautoras e tal. Mas eu não imaginava. E foi a psicologia que me deu essa possibilidade. Às vezes a gente não está preparado para perceber todas as oportunidades contidas em. Isso exige responsabilizar-se. Porque uma coisa é quando eu estou na ignorância. Eu não sei o que eu vou fazer da psicologia. Me formei aí, igual eu já ouvi também uma vez do coleguinha lá. Eu me formei em psicologia, tentei clinicar, não consegui me sustentar porque eu não fazia nem R$1.000 por mês e aí resolvi outra carreira. Aí chegou, ele conquistou o que ele queria na outra carreira. Mas agora eu estou em depressão, faço terapia 3 vezes por semana. E o problema não era a psicologia, o problema não era o estresse da nova carreira, o problema era a questão de quando eu me lanço, eu tenho um leque de oportunidades, mas eu tenho um leque de responsabilidades que eu preciso me adequar. Eu li um livro uma vez, eu não vou lembrar qual é o livro, vou ficar devendo essa mesma, porque em geral eu lembro muito bem até a página que eu li. E eu lembro de verdade da página, mas eu lembro como está diagramada a página, mas eu não lembro a capa. E aí, nesse livro, ele dizia o seguinte, que o sonho dele era construir uma outra estátua de frente para a Estátua da Liberdade, que é a estátua da responsabilidade. Porque não existe liberdade sem responsabilidade. E eu achei muito legal a analogia, tipo assim, nós temos a Estátua da Liberdade. Vamos construir uma de frente e chamar ela de Estátua da Responsabilidade? Porque as duas, elas precisam estar uma olhando para a outra. Mas essa aqui o povo ia destruir. Quem quer assumir responsabilidade, quer? Isso demanda muito. Isso demanda. E aí, dentro das carreiras, é muito cômodo, né? A culpa é do chefe, a culpa é da empresa, a culpa é de todo mundo, do meu pai. Quando eu me responsabilizo, eu abro a oportunidade de encarar também as minhas falhas, os meus gaps e as minhas dores, né? Porque eu preciso me posicionar e me apresentar para, né? Só que a gente precisa, de novo, acho que ensinar que a gente pode, isso não é ruim. Não é ruim. Isso é bom. E aí a gente pode errar. Que é uma coisa também que a gente não aprende. A gente só aprende o caminho do sucesso. Só que o sucesso, a frustração faz parte, o erro faz parte. Então a gente tem que aprender que, beleza, o erro não é o fim do mundo. Às vezes ele é o começo de uma nova história. E o começo de um novo sucesso.
Só que a nossa sociedade é muito taxativa, a nossa sociedade como um todo, assim, é feio, né? Parece que a gente está generalizando, me sentindo uma avó. Nossa, a gente... A gente tá fazendo exatamente o que a gente julgava, né? Então, o que acontece? Essas gerações, esses jovens... Esses meninos do coraçãozinho assim. Eu não consigo fazer assim. Enfim, Eu tô treinando há muito tempo, tá? Por isso que já sai no automático. agora é assim... É esse, e agora esse já tá mais batido. Agora a novidade é esse. Essa é a geração milênio. Vai treinando que a tua filha vai fazer assim pra você. Tá. Só que essa questão assim, né, da gente ensinar que o erro também faz parte. Eu errei, só que assumir o erro, se responsabilizar por ele. Não adianta Empurrar pra debaixo da coleguinha, ponte. a coleguinha que errou ali, ó. Não fui eu, não. Não, fui eu que errei. Eu adoro, foi ok. Tudo foi ok. Mas é legal a gente falar assim, não fui eu. E aí? A solução que eu proponho é essa. E vamos continuar? E é isso. Então vamos adiante. Acho que a gente tem que ensinar as pessoas a ir adiante. Entendeu? A gente Você tem uma filha bem pequenininha, né? Como é que você tem trabalhado, assim, percebido que os inputs, né, externos que ela está recebendo têm dado subsídios, fora os seus, óbvio, porque você já tem essa mentalidade, obviamente. Mas, por exemplo, em termos de escola, eu gosto de conversar com mãe de menino pequeno e perguntar como é que é as escolas de hoje, porque eu tô velha, né, gente? Tenho uma filha de 24 anos. Olha, eu não frequento mais o ambiente escolar. A escolinha dela, ela ainda tá naquela fase, assim, que não é muito acadêmica, né? Ela tem um deverzinho de casa lá, tem a parte de alfabetização, mas ela não... A Maria Luísa tem muita dificuldade de lidar com frustração. Vou te contar a história. Mas aí a mãe tava ensinando, tá? Fomos aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Ela foi Maria Luísa pra bicicleta sem rodinha. E aí aquela coisa de não conseguir se equilibrar e tal. Aí teve uma hora que ela conseguiu achar um equilíbrio, mas era um equilíbrio meio empenado, assim, que ela ia fazendo a curva. Segurando. Não, ela ia pedalando, mas ela ia fazendo uma curva pra dentro, assim. E aí ela fica com raiva. E ela fica com raiva de quem? Da bicicleta. Ah, porque essa bicicleta não funciona direito. Ah, empurra a bicicleta e tal. E aí teve uma hora que eu coloquei ela em cima da bicicleta e falei, pedala, minha filha. E aí ela começou a ficar lá fazendo a curva, né? E ela começou a chorar em cima da bicicleta e a brigar com a bicicleta. E ela, mamãe, eu não quero mais andar com essa bicicleta, porque essa bicicleta eu não quero mais, é muito chato andar. E ela isso pedalando e reclamando, porque é muito chato andar de bicicleta assim. E aí eu dei um berro, a gente estava no meio do estacionamento. E eu dei um berro, Maria Luísa, pedala com ódio mesmo, minha filha. E vai na força do ódio, mas não para de pedalar. E ela foi pedalando e foi chorando até que ela arrumou o prumo da bicicleta e pedalou. E ela ficou com raiva ainda, assim, mas ela fez com raiva. Então, eu acho que assim, eu tô frustrada. O que eu quis ensinar pra ela naquele dia? Tudo bem que meu marido ficou olhando pra mim com uma cara de os vizinhos... Não te conheço. Os vizinhos estão olhando, as pessoas vieram pro portão. O conselho tutelar tá chegando, querida. As pessoas foram pro portão, olhar e falar assim, quem é essa mãe que ensina a fazer na força do ódio? Ensinam, porque muitas vezes você quis levantar da cama para atender um paciente chato? Não, mas você levantou e foi. Ele sendo chato ou não, você pediu lá... E foi. Às vezes a gente quer levantar para trabalhar, a gente não quer, mas a gente vai frustrado, a gente vai com raiva, mas a gente vai. E depois que a gente vai e a gente conclui, a gente fala assim, ainda bem que eu fui. É quase tipo ir pra academia, né? Eu não quero ir. É quase os nossos capítulos no livro, né? A Kelly me chamou pra escrever um livro. Por que eu aceitei? E paguei, e tô lá. Velho, eu ainda eu escrevi, gente, foi bom. Entendeu? Só que essa geração nova... E aí você saiu daquele lugar de consumidora para produtora de conteúdo. Só que a gente tem que fazer isso na vida. A gente tem que sair do lugar comum para ser protagonista. Então, assim, e essa geração não... Que eu vejo, tá? Eu vejo muito isso na minha filha também. Eu não sei se é a recompensa rápida da rede social, eu não sei se é muito conteúdo pronto. Mas... é uma galera que, mas eu tô cansada. Porque eu vou estudar para concurso, mas eu tenho só 2 horas porque eu tenho que descansar, né? Descansar do quê? Você tem uma vida inteira para descansar, minha senhora. Descansar do quê? Tanto tem dia que a gente realmente tá com sono, cansado, desconcentrado. Tem, esses dias vão existir. Mas é todo dia? Talvez não. Mas eu queria ter uma casa grande, mas só se eu ganhar na Mega Sena. Será?
Ou você falta o compromisso de acordar cedo e de fazer o que não quer para conquistar o que quer? Porque tem muita gente que está morrendo de querer as coisas, mas não quer pagar o preço da responsabilidade de fazer. Eu ouvi um vídeo hoje, uma propaganda de uma blogueira aí, nem sei se ela tem formação na área, mas enfim, tá vendendo um curso aí. E o discurso dela era assim: você não quer emagrecer. Você não quer emagrecer. Você quer o elogio, você quer entrar na calça branca, você quer ter uma vida saudável, você quer várias coisas, mas emagrecer você não quer, não. Você quer o resultado. Só que você não quer passar pelo processo, você não quer viver a dor do processo. E viver a dor, o sucesso é o, né? E vende-se esse sucesso como algo assim, pronto, enlatado. Mas comprei, tem sucesso aqui, vou beber. Mas é isso, a rede social é isso. A gente vende sucesso. Ninguém é triste no Instagram. Quem é triste no Instagram? Quem que posta lá? Acordei 5 da manhã, peguei o busão, fui trabalhar, tô na faculdade às 10 da noite. Isso não vende. Não entretém, né? Porque a ideia é o entretenimento, é te manter viciado ali, assim, scrollando a tela. Quando você vê lá a blogueira malhada, você não vê as renúncias que ela faz. Às vezes até vê, porque eles postam tudo, até quando tá no banheiro, né? Mas assim, toda escolha é uma renúncia. Então, quando eu escolho estudar, eu abro mão da balada. Quando eu escolho emagrecer, eu abro mão da cerveja. Quando eu abro... Então, assim, do que eu quero abrir mão? E do que de fato contribui para a minha vida? E nas empresas, na carreira, é a mesma coisa. Quando eu escolho ser um médico, eu tenho que fazer uma série de outras renúncias. E talvez hoje a gente tenha até uma dificuldade de entender o que a gente tem que renunciar, porque a gente vive uma infoxicação. A gente está intoxicado de informação. E a gente conseguir fazer a curadoria disso, de fonte relevante e de fato relevante, né? E o que eu quero aprender, desgasta também. Eu sofro disso muito, porque cada livro que eu leio, eu quero comprar 3 e eu quero ler mais 4 temas, entendeu? Então, assim, Raquel, vamos focar. O que você quer hoje? O que você considera hoje, Raquel, como uma fonte confiável, responsiva sobre carreira? Se eu vou começar hoje, me preocupar com a minha carreira, por exemplo, tenho uma filha de 24 anos, ela obviamente está começando a carreira dela de arquiteta, está formada, mas está começando a carreira dela. O que você indicaria para essa galera de 20 e poucos anos como uma fonte massa, assim, de... Cara, eu quero estruturar a minha carreira, eu quero entender sobre carreira, eu quero construir a minha carreira. O que você recomenda? Eu indicaria meu Instagram, mas ele não tá pronto ainda. Né, Ketson? Faremos. Não, talvez quando esse episódio for ao ar, quem sabe? A gente atualiza e coloca na descrição, na verdade. Então, eu acho. Mas eu acho que acima de qualquer coisa, a produção deu o comando e a gente só obedece. Eu acho, Kelly, que assim... Primeira coisa é você entender onde você está indo. Então, é você procurar informação a respeito da sua área de trabalho. Então, por exemplo, Manu é arquiteta. Ela se interessou em pesquisar hoje o mercado de arquitetura em Brasília, porque ela mora em Brasília. Não adianta ela procurar o mercado de arquitetura em São Paulo. O que ela pode trabalhar? Né? Ela quer ser vendedora, porque às vezes no mercado de Brasília especificamente, e é engraçado tem espaço você falar vendedora. Isso, porque um amigo meu comprou um lote lá em Milagres, em Alagoas, e eu falei, tem uma arquiteta, ele Kelly, não posso contratar sua filha, porque construções à beira do mar precisa de uma expertise de quem conhece. Sim, que o material é diferente. Você vai ter que pôr uma vedação na porta, senão a maresia vai destruir os seus eletrodomésticos. Tem toda uma questão que é diferente. Ela pode fazer um projeto lindo que não serve para lá. E uma coisa que eu já ouvi muito de reclamação em Brasília, de arquitetos. Em Brasília, o arquiteto tem mercado para ser vendedor de acabamento. Não é? Muito. Só que você quer ser vendedora de acabamento? Não. Então você vai para um concurso público, você vai... Eu, por exemplo, não consigo... Não é que eu não consigo. Não é um objetivo. Não, eu me deprimi. Uma vez eu fui usar para um concurso público, eu fiquei deprimida. Não é uma coisa que talvez, não sei hoje, né? Porque já faz tempo, mas assim... Você quer isso? Você está disponível para fazer isso? Não. Então, você está disponível para empreender? Então, você vai abrir um escritório de arquitetura, porque você vai ser mais um escritório. Então, o que você vai oferecer de diferencial para você não ser mais um? Então, acho que essa tomada de consciência também falta muito. Porque, às vezes, eu compro a carreira.
você é advogado. É mesmo? Você é advogado de quê? Ah, você é criminalista. Vai dar conta de ouvir o seu cliente tem para te contar? Porque às vezes o que ele tem para te contar não é bonito. Então tem gente que começa a ter crise de ansiedade. A advogada mulher que vai pegar e vai atender um cara que estuprou outra pessoa. E aí, você dá conta você dessa pensou demanda? nisso? Ah, vou ser terapeuta infantil, vou fazer concurso lá pro tribunal. E você vai dar conta disso. Você já As histórias que chegam lá. As mediações que chegam lá. Então, assim, talvez tomar consciência desse mercado real. Ah, vamos procurar um profissional da área para a gente bater um papo? Sei lá, seu pai conhece alguém, né? Eu quero ser juiz, lindo, vai ser juiz, mas você conversa com alguém, quantas horas o cara precisou estudar? Do que ele precisou abrir mão? Quero ser enfermeira. Excelente, seja enfermeira. Mas você vai ser enfermeira-chefe para você ganhar bem? Como que é a jornada do enfermeiro? Você sabe que a trajetória da Manu, eu sei que eu fui um pouco fora da curva, porque eu sou meio, sei lá, eu tenho umas inspirações divinas, assim, às vezes, só tem essa explicação. A Manu chegou pra mim, né, assim, terceiro ano e tal, ali meio perdida, não sabia direito o que queria fazer. Aí a gente teve uma situação em casa, e eu tenho um grandíssimo amigo, Roberto Carril, que na época, ele era o arquiteto que estava bombando em Brasília. Só se falava em Carril. Capa de revista, não sei o quê, casa-cor, nananã. E aí o Roberto, almoçando lá em casa, uma cliente liga pra ele. E ele, porra, velho, a cliente tá me ligando pra saber onde põe o puxador de toalha do banheiro. É sério? Vou ter que ir lá resolver. Puto! Mas eu vou. Falei, amigo, leva a Manu pra ficar dentro de casa, férias e tal. Não vai ficar dentro de casa, não. Leva a Manu. Aí ele olhou assim, sério? Eu falei, leva, ajudante, pode levar. Aí ela me olhou assim, do tipo, sério? Eu falei, te arruma que eu tô saindo, você vai trabalhar hoje. De graça, inclusive. Roberto catou a menina e levou. E eu já tinha falado pra ela muito tempo atrás, né, se não interessava pra ela ser arquiteta. Deus me livre, não quero ser nada. Nunca mais toquei no assunto. Fiquei quietinha no meu canto. Tomei um passa fora, né? E aí ela saiu com o Roberto. Deu umas 9 horas da noite, liguei. Amigo, onde é que vocês estão? Pra eu buscar a Manu e tal. Ele, a gente tá jantando. Vem aqui encontrar com a gente. Na hora que eu cheguei, ela tava com um sorriso daqui aqui. Mãe, já sei. Mãe, eu vou fazer arquitetura. Na hora que ela foi falando, foi fazer arquitetura, eu, filha de uma rapariga. Eu posso chamar ela de filha de uma rapariga. Pode. Filha de uma rapaz, quando tua mãe fala, não quero. Agora passou um dia com o Roberto, já decidiu sua vida inteira, né? Mãe, por quê? Mãe é muito maravilhosa, mãe, eu quero ser arquiteta, não sei o quê, porque o projeto é maravilhoso, não sei o quê, eu quero fazer isso da minha vida. Eu empolguei? Não. No outro dia eu falei, me dá uma lista de todos os cursos de AutoCAD e de todos os cursos de desenho técnico. Antes de ir para a faculdade, ela estava no terceiro ano, antes de ir para a faculdade, você vai fazer um curso inteiro de AutoCAD e você vai fazer um curso inteiro de desenho técnico. Não me interessa, você vai fazer. Fui lá, ela encontrou o curso e tal, pagou, fez lá o curso do AutoCAD. Quando ela terminou o curso, acho que eram 6 meses lá o tal do curso, quando ela terminou, eu falei, filho, vamos sair para jantar, para comemorar a sua primeira formatura e tal. Aí a gente sentou, onde você quer ir? Mas eu quero ir no McDonald's. Tá bom, vamos no McDonald's. Aí sentamos no McDonald's e tal, estamos lá jantando, eu olhei para ela e falei assim, ela já tava assim, né, já 6 meses para poder começar fazer o vestibular. Eu olhei bem no olhinho dela e falei assim, minha filha, 17 anos, você se vê fazendo isso pro resto da sua vida? Vejo, mãe. Você se vê sentada fazendo, porque é isso que um arquiteto faz. Desenhar, fazer projeto. Você não viu a parte chata ainda. Você viu a parte bonita que o Roberto te mostrou. Você viu a parte técnica, mas você não viu a parte chata que é os clientes reclamando. Mas você se vê fazendo isso o resto da vida? Porque assim, a hora de você ir fazer... Não decide arquitetura agora, não. Vai fazer outros cursos técnicos, vai fazer outras coisas para você sentir, para você testar o que são essas outras profissões. Ela olhou para mim e falou, não quero.
Então, o que eu proporcionei para ela ali? Por isso que eu falo que é uma inspiração divina, isso não foi consciente. Ninguém me ensinou a dar essa educação para ela. Não foi consciente, tipo, eu vou preparar a minha filha. Tô contando essa história porque às vezes a gente precisa, né, dessas histórias para poder ter esse start. E aí eu dei a ela a oportunidade dela ir fazer outros cursos, outras coisas, para ela validar se ela queria, de fato, entrar. Porque aí a gente tinha um combinado lá em casa. Porque aí na hora que eu sou boa, mas na hora que eu sou ruim, Raquel, a Manu, ela fala, mãe, todo mundo sabe da minha vida, né? Eu falo, lógico, eu vou falar de quem? Eu vou falar de tu. Não posso falar da vida dos outros, eu vou falar da minha. E aí eu falei pra ela, porque na hora que você entrar, vai terminar. Você só sai formada. E se eu não gostar? Você vai formar formada. E aí, se eu quiser fazer outra coisa, você vai sair formada do outro também. Você vai ter 2, 3, 10, 20 graduações, mas você vai sair de todas formada. Então, eu tô te dando a opção de não entrar. Porque na hora que você sair, você vai concluir. E assim, a Manu teve um privilégio de poder fazer isso, né? De ter essa orientação. Eu penso muito em quem precisa trabalhar para viver. E aí, o grande privilégio, eu acho, hoje, da questão da carreira, hoje em dia, é justamente isso. Eu comecei a fazer alguma coisa para sobreviver. Mas eu preciso continuar fazendo isso? Não. Mas aí eu pensei nisso, Raquel, porque o curso de AutoCAD, ele dava a ela um início de emprego, ele dá remuneração. Eu não sou trouxa também, né? Eu já pensei, se pá, ela vai fazer uma faculdade cara em Brasília, porque ela já sabia qual a faculdade que ela queria. E aí, essa faculdade é cara. Se pá, eu não dou conta de pagar. Porque, velho, a gente ela tem pelo menos o curso de AutoCAD para, sei lá, disponibilizar um serviço em algum momento da vida dela, fazer um freela para ajudar a pagar. Então, ela não vai ser obrigada a sair, porque eu dei a ela uma capacitação que proporciona. Vamos dizer que eu morresse. Não tem pai, morreu, o pai morreu, a mãe morreu, deu-me livre, guarda, tá tudo certo, quero ver até os 120 anos, quero ver todos os meus bisnetos criados, mas vamos dizer que não tivesse apoio. Como não teve no princípio. A gente ralou muito para ela. Ali, os 2 primeiros anos da faculdade, a gente fez muitos sacrifícios para ela se formar. Então, e vamos imaginar que não tivesse o pai e a mãe para fazer sacrifícios. Ela tinha uma formação. Eu dei a ela uma ferramenta, e eu acho que falta muito isso, né? Dar aos nossos filhos ferramenta de conquistar os sonhos deles. Mas acho, voltando à pergunta que você me fez, e para começar? Começar é isso, é você pesquisar o mercado e o que eu já posso fazer. Né? O Jobs falou numa entrevista que ele deu que você precisa ligar os pontos, né? Então, quando ele estava na faculdade, ele fez lá um curso de... Não é lettering, era um curso de tipologia. Isso, das letrinhas lá. E aí, mas para que o cara fez um curso de tipologia? Naquela época, talvez ele não soubesse também, mas isso agregou na vida dele. Então, eu acho que é assim, a gente se lançar para fazer coisas. A pessoa, eu não faço nada, eu só vou para a igreja. Então vai para a igreja. Vai para a igreja que fala em público. Porque depois você vai aprender, mas se você tocar um instrumento, então toca o instrumento, mas estuda um instrumento. Porque você aprende a estudar. E na hora que você for ter que estudar para outra coisa, você já aprendeu a estudar, porque você estudou um instrumento. Então, assim, é a gente fazer as coisas estando presente, que eu acho que é um desafio hoje, né? Ninguém está presente, todo mundo na porcaria do celular. Ninguém está muito presente em tudo. Então, acho que assim, para começar... Por isso que para entrar aqui no podcast, já deixa o celular ali no silencioso, não tem acesso. Então, para começar, eu acho que é isso, é pesquisar, tomar pé do que é a profissão, né? Eu quero ser tipógrafo, sim, o que o cara faz? Eu quero ser geólogo, e aí? Vamos pesquisar, vamos ir atrás. Hoje em dia você tem acesso à informação. E a segunda coisa é estar presente. Então, se você vai, então vai. Então faz e conclui. Porque não adianta também, comecei isso, não gostei. Cara, ninguém gosta da faculdade em algum momento. Em algum momento você fala assim, o que eu inventei? Psicofarmacologia 2. Caraca, velho. Meu Deus. Psicodiagnóstico. Ratinhos na caixa de Skinner. Sim, você vai ter que pegar o ratinho. Então não quero fazer psicologia. Não, pede pro colega. Não quer pegar o ratinho? Pede pro coleguinha pegar. Pede pro monitor da sala pegar. Então, assim, a gente também tem que aprender a lidar com as frustrações da carreira, porque não é tudo lindo. Tem dia que você não tá afim e tudo bem. Então,
3 coisas, né? Se educar, ir atrás do que é a carreira, estar presente e ser resiliente. Acho que são as 3 principais coisas para eu começar. Exatamente. E são as essenciais também. E para quem já tá, Raquel? Quem já tá no mercado de trabalho? Coragem. A vida quer da gente coragem. Coragem. Ou para continuar, ou para mudar tudo. Inaugurar uma coisa nova. E eu gosto muito de falar para meus pacientes assim, deixa a vida te surpreender. É porque a gente quer controlar tudo. Eu tenho uma amiga que já me mandou pedir demissão várias vezes, sabe? Não sei se você conhece ela. Não sei quem é esse tipo de gente, não. Então, e aí, e me lançar. Então, quando ela falou pra mim assim, vamos escrever um livro, eu nem pensei, eu falei, bora. Depois eu falei, bora o quê, Raquel? Quem és tu, ó ser? Foi muito engraçado Quem é você? Bora. Aí eu quero escrever esse tema de carreira. Não, eu falei, gente, assina logo o contrato, que 2 minutos ela muda de ideia. E depois assim, eu te perguntei umas 3 vezes sobre o que é o livro mesmo. Escreve seu capítulo aí, depois a gente junta tudo e vai dar bom. Sobre o que é o livro? Vai dar bom. Conta de novo, não entendi ainda. Enfim, então a gente precisa de ter coragem de inaugurar essas coisas, de se lançar e esperar para ver o que vai acontecer, entendeu? Então assim, às vezes uma conversa que você tem com alguém lá na frente vai inaugurar uma coisa nova na sua vida também. Então, acho que a gente tem que se lançar. E é isso mesmo, ter coragem, ter cara de pau e se envolver nas coisas. Mas eu odeio meu trabalho. Mas você tá lá. E você sabe vai ficar fazendo coisa mal? Que me ocorreu aqui agora? Eu nunca tinha pensado nisso. Essa ficha acabou de cair. Aliás, não cai mais ficha, agora eu fiz um download. Mas não pode mais. Gente, eu sou da geração que as fichas caíam literalmente. Inclusive, eu tenho uma ficha de orelhão, tá, gente? Isso existe, é real, as fichas caíam mesmo. Na porta da escola da minha filha tem um orelhão. Mas é cartão. Não, mas é um orelhão. As crianças não sabem, elas param e perguntam, pra que serve isso aqui? E aí, eu fiz um download aqui agora, que não é só coragem. Às vezes, você precisa... Perdi o fio da manhã. Pensei e já foi, tá vendo? Fui falar do orelhão. É disposição. Acho que assim, acho que acima de qualquer coisa é coragem, Kelly, porque a gente tem que sair do automatismo. A gente tem que sair do automatismo, a gente tem que sair do que está ali controlado, da previsibilidade da vida, porque, isso é ruim, não é? Nosso cérebro funciona assim, biologicamente a gente teve sucesso porque é assim. Só que assim não leva a gente a nenhum lugar, né? Não avança, né? Pode funcionar. Tem gente que quer isso, não tem problema. Só que a gente adoece, normalmente. E às vezes mas eu acho que acima... E ter coragem também para falar assim, eu odeio meu trabalho, mas eu não vou sair daqui. Isso requer coragem. Então a gente tem que fazer alguma coisa de diferente. Lembrei. Eu tô aqui me esforçando para não lembrar. Às vezes também tem uma coisa, Raquel. Esse foi o download, tá? Voltando aqui ao download que eu perdi, mas já voltei lá, já peguei o arquivo. Às vezes a gente pede muita opinião, porque aí você tem coragem, mas aí você vai lá e pede opinião para alguém que não está vivendo seus desafios, que não sabe da sua dor, que não tem coragem, e a opinião, ela te leva e pede várias opiniões, que é para ter certeza, e para justificar, mas eu conversei com a minha mãe, acho melhor não ir. Mas aí eu conversei com não sei quem deu um outro panorama. Mas aí a gente volta naquele assunto, eu quero terceirizar a responsabilidade da minha decisão. Então, aí eu quero chegar nesse lugar. A coragem, ela vai exigir uma força do coração, é agir com o coração. E às vezes as pessoas querem agir com o coração do outro. A pessoa não quer agir com o coração do outro, não. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que a justificativa para não ir, então. Não, é a justificativa para se deu errado, a culpa não é minha. Entendi. Mas e aí entra nesse lugar. Sabe por que essa ficha caiu? Eu tava aqui, você tava falando, eu tava aqui pensando, né, do livro, o miolo do livro. Tudo que eu fui recebendo do livro, eu fui absorvendo sozinha, porque a responsabilidade é minha, eu sou a organizadora e toda a responsabilidade de tomada de decisão sobre o livro, embora tenha vários autores. E cada autor era responsável pelo seu capítulo. Nessa entrega do capítulo e tal, eu não interferi em nada, eu não interferi no capítulo de ninguém. Não fiz alguns ajustes, mas ajustes não técnicos, mas só de organização. E nessa organização, eu não pedi a opinião de nenhum dos autores. Sabe por quê?
Porque todo mundo ali tinha uma opinião, ia ter uma opinião diferente, Com o livro certeza. não ia sair. Entre o livro sair e eu agradar todo mundo, eu optei pelo livro sair. Mas a questão é que Eu tô pergunta de assumir a ouro- responsabilidade. Não, e Kelly, é a pergunta de ouro da vida. O que eu quero com isso? O que você queria pedindo a opinião dos outros? É uma validação. O que você queria não pedindo a opinião dos outros? Que o livro saísse. Você queria agilidade. Para cada uma dessas escolhas, você teve algumas renúncias e você assumiu uma parcela de responsabilidade. Exatamente. Lá na frente, o povo pode olhar e falar assim, não, Kelly, por que você assumiu essa responsabilidade? Por que é assim? Porque eu foi isso escolhi. combinado. Porque eu quis. Por Porque eu que a decidi. gente não pode falar porque eu quis? Porque a gente aprendeu que isso é uma resposta egoísta. Mas por que não pode ser egoísta? Tem que ser egoísta. Ou você opta por você e pelas suas coisas, pela sua vida. Ninguém mais vai optar. Você tem que ser fiel a você mesmo. Então, acho que assim, quando a gente aprende a fazer algumas perguntas e a tomar algumas decisões e a assumir algumas responsabilidades, e tudo bem também se não der certo, as coisas fluem de uma outra forma. Mas quando a gente começa a... O que você acha? Aí não sei o que. Primeiro, a gente não quer tomar decisão, e segundo, a gente quer terceirizar a responsabilidade. Então, quem muito pergunta, não quer. Não quer. Eu não. Mas eu tenho muita dificuldade de eu pedir a sou opinião desse das perfil, pessoas. assim, eu faço. Eu até pergunto. Né? Como Eu pergunto perguntei, quando né? a decisão eu já O tomei. cabelo tá bonito, não sei o que, ficou bonito, eu gosto, adoro fazer coisa visual, então eu fico pro marido, tá bonito. Aí eu mudo uma vírgula, e agora o que você achou? Não mudou nada. Então, Mudou tudo! Mudou, tá sendo um vídeo de animação tá diferente, mudei a cor, não. Isso é uma coisa, mas assim, o que você acha que eu vou? Você acha que eu fico? Você acha... Não, amigo, vamos! Talvez seja esse vamos, que esteja faltando. E essa pessoa que tá, né, no mercado, tá ali dentro da empresa, tá vivendo aquela situação ou desafiadora, ou de momento de mudança, se ela fica nesse limbo do vou, não vou, faço, não faço, o que você acha? O RH falou isso, meu chefe falou aquilo, mas meu chefe prometeu, mas... Cara, não sai, porque a tomada de decisão, né, quando eu cheguei pra editora e falei assim, é isso aqui. Eu não perguntei, nós somos 7 pessoas escrevendo livro. Eu não perguntei para nenhuma das 7. Eu não pedi opinião eu só pedi a opinião quando eu já tinha decidido que não era aquilo. E eu mostrei, essa aqui não vai ser. Eu nunca mostrei o que vai ser e por que vai ser. E tô muito confortável nesse lugar. Mas eu acho que o processo todo foi assim. Né? Eu acho que também a gente tem que aprender a desenhar nossos relacionamentos dentro desses limites. Quando você chamou a gente para escrever o livro, o convite era o capítulo. Não era tomada de decisão. Mas aí, se eu sou uma pessoa insegura, ou se eu sou uma pessoa que eu quero a validação das outras, o que eu faço? Eu vou em cada uma. Mas é por isso que a gente precisa tomar consciência. Então, assim, pra gente ter uma boa carreira, a gente tem que estar bem. Então, a gente tem que fazer terapia. A gente tem que ter consciência do que é. E a tomada de consciência sempre tem um preço. Né? A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. A gente dorme melhor. Enquanto você não sabe, nada te incomodando. Quando você sabe, você tem que se posicionar. Você tem que ir. Eu conjugo esse verbo para pouquíssimas coisas na vida. Acho que tudo pode, mas pode ser que, né? Mas você, quando toma consciência, tem que se posicionar. E fazer nada é uma posição. Já é uma posição. Não escolher é uma escolha. É uma escolha. Já é uma escolha. A renúncia é uma escolha também. Exatamente. Né? Então, assim, e não precisa ser também taxativo. A Kelly é assim em todo o relacionamento da vida dela. Não é. Para esse projeto, ela precisou ser assim. Tem outros projetos que ela vai exigir mais envolvimento de todo mundo. Sair dos determinismos, ter essa visão de o que é mais adequado em cada situação também é essencial. Entendeu? A gente precisa aprender a se colocar, mas tudo isso passa por aquelas 3 coisas: tomada de consciência, autorresponsabilidade e coragem. E a resiliência que você falou também. Então, nós falamos do cara que tá perdido, né? Ainda vai chegar ali na carreira, o cara que já está na carreira e o cara que tá saindo, Raquel. O cara, a mulher, a cara. Olha, quem tá saindo, saiu. Mas pode começar de novo. Né? Tem uma... Como que é o termo? A Rosa Alegria tem um artigo no site dela que ela fala... se eu não me engano, o nome do termo é transetariedade.
Parece transitório, né? Mas acho que é transitoriedade, se eu não me engano. Produção, depois me ajuda a colocar lá, produção. Você viu, Tá né? certo. Você viu que ela já tá ambientada, né, a Ela produção? já tá solta. Produção, a gente... Não, gente, É porque eu não sei usar iPhone, senão eu já ia pesquisar aqui. Eu assisto os vídeos do YouTube com a Malu, né? Aí as Aham. crianças ficam, produção é o pai. Produção, abre aqui. Porque a criança não consegue abrir, aí o pai vem e abre. E aí, ela, nesse termo, eu até fiquei assim, escreve mais sobre isso. Porque ela fala que nessa realidade que a gente está vivendo hoje, né, da coisa ser mais digital, da gente ter mais acesso à informação, de educação, e do trabalho ele ser, às vezes, não ser físico, né? Assim, você tem que estar na empresa e você poder trabalhar por projetos, você consegue agregar um grupo mais diversificado para executar aquele trabalho. E às vezes você não sabe quem está do outro lado. Então, quem está do outro lado pode ter 2 anos de profissão, como ter 20. Ou ter 2 anos de profissão naquela profissão e ter 40 em outra. Então, essa nova forma de trabalhar permite que a gente tenha essa interação sem os preconceitos de estar vendo que a pessoa é mais velha. Entendeu? Então, a gente pode estar inserido, é uma potencialidade, tá? Porque eu acho que isso não acontece porque não são todos os ambientes profissionais que já estão nessa pegada vanguardista, assim, de vamos trabalhar por projeto, todo mundo em nuvem, né? Todo mundo em home office, todo mundo, assim, virtualmente, para poder fazer uma entrega específica. Que eu acho que na área de TI é mais possível, né? Quando tem um programador, enfim, cada um faz um pedacinho do projeto e entrega. Mas é uma possibilidade das pessoas se reinserirem no mercado de trabalho e executarem outras atividades que às vezes assim, eu sempre quis, sei lá, ter uma outra profissão e eu não podia porque eu tinha compromissos e agora eu posso transformar um hobby numa coisa rentável, monetizar esse hobby, né? E às vezes também não. A gente também pode trabalhar para entender que eu não preciso mais trabalhar, se a gente conseguir se organizar ao longo da vida. E aí esse é um outro projeto. Que não é a grande maioria, né? Então, é um outro projeto. Check. O manancial de ideias, check! Que eu acho que a gente precisa também trabalhar com essa educação para quem está começando a carreira lá, o que eu quero lá na frente. Porque um dos grandes problemas quando as pessoas param de trabalhar é a perda da identidade. Eu não sou mais a Kelly terapeuta, eu sou a Kelly aposentada. Quem é a Kelly? E aí você... O que a Kelly aposentada faz? Eu vou fazer crochê, com certeza. Eu não vou fazer porque dói meu braço, eu já fiz. Brincadeira, eu falo que a profissão, eu vou ser joalheira, não? Quem faz joias? Orives. Eu vou estar no consultório. Eu falei pro Cris que a Malu vai me tirar de dentro do consultório com 90 anos morta. A mamãe dormiu na poltrona, a mamãe morreu. Pode ir lá chamar o IML e tirar lá do lado do consultório que a mamãe morreu dormindo, com a boca aberta. Não, mas eu vou estar fazendo milhares de coisas, inclusive joias. Não, eu quero só fazer isso e cuidar das minhas plantas. Tá bom. A gente tem que se preparar para esse momento, porque assim, foi muito engraçado no começo da pandemia, quando os colegas lá na empresa ficavam 15 dias em casa, né, com Covid, eu ficava assim, agora você sabe como é a licença maternidade, que você se isola, né? A gente passa por isso na licença maternidade, mas quando a gente aposenta também, porque você convivia com 50 pessoas numa empresa, de repente você passava, todo mundo sabia seu nome, e você vai de um dia para o outro, tchau galera, vou para dentro de casa. Você vive isolamento social, um isolamento de ideias, um isolamento assim, de produtividade. Você vai fazer o quê? Porque a nossa sociedade hoje é pautada na entrega, na produtividade e nessa identidade que é trazida pelo que você faz. Né? Você é a sua carreira. Só que você está a sua carreira. Hoje em dia, eu arrisco a dizer que você está a sua carreira. Porque essa carreira pode mudar muito. E você pode ser o velhinho que senta na porta de casa e vê as crianças brincar na rua. Ou o velhinho maratonista que corre o Ironman. Você pode ser quem você quiser. Exatamente. Desde que você se se prepare para inserindo isso. em outros grupos, em outras habilidades que, de repente, não teve oportunidade. Porque é aquela coisa que você falou. A Manu teve a oportunidade de ter um pai e uma mãe para sustentar. Sim. E eu dizia muito para ela, aproveita, você tem pai e mãe, né? Todo mundo não. Mas às vezes você pode ser um sustentador de alguém, né? Isso, porque você pode virar um mentor, você pode virar uma outra coisa. De novo, a questão é, quando eu sei quem eu sou e que eu estou,
sendo. Porque hoje eu estou aqui psicóloga, daqui a pouco eu vou estar RH, daqui a pouco eu vou estar mãe, daqui a pouco eu vou estar dona de casa, filha, entendeu? Assim, a gente vai transitando transita nesses isso. papéis. Então, daqui ano que vem eu estarei consultora, entendeu? Blogueira, influencer. Enfim, a gente pode, na verdade, tomar consciência desses lugares que a gente ocupa e se planejar para ocupar outros lugares também. Sabe, construir esses lugares que a gente quer ocupar. Sim. Esse lugar aqui que nós estamos hoje, ele não existia até quanto tempo, Kate? Um mês? Talvez uns 20 dias. Uns 20 dias atrás o Pode Psi não existia. Isso. A gente não sabe daqui a quanto tempo as pessoas vão estar assistindo esse episódio, mas há 20 dias atrás isso aqui não existia. E tem espaço para todo mundo, que é uma coisa que eu fico repetindo para mim. Tem espaço para todo mundo. Eu adoro o Instagram, adoro a internet, gente, porque a internet é fantástica. Eu estava assistindo a rotina de uma senhorinha que mora numa fazenda, que tem as galinhas todas têm nome, e ela faz skincare, põe a botina dela, minha filha, e vai, e aí ela adotou lá as cabras, e as cabras têm nome, as cabras seguem ela, Por que eu tô sentindo isso, gente? Por quê? Porque, cara, é legal, sabe assim? Tipo, o cérebro no off, eu quero ver a vovozinha. E aí o que me encanta é o alcance que ela tem. Porque eu achei ela por um perfil de uma pessoa que é influencer. E eu falo assim, Jesus amado, a internet é fantástica. A internet é fantástica. E o que eu mais achei legal é que ela faz skincare. E vai pra lida da fazenda. E aí ela formou os filhos e ela conheceu o artista que ela queria a vida inteira, porque tem espaço para todo mundo. Tudo tem um espaço de consumo. E por que o conteúdo que eu vou produzir não vai ter? O conteúdo, a profissão, porque o psicoeducação não existia há 3 meses atrás. E assim, a pessoa que está terminando uma carreira hoje... A Raquel, escritora, não existia 3 meses atrás. Exatamente. Só que a pessoa que está terminando a carreira hoje é uma pessoa de uma geração antiga. Vovozinha. Não, é uma pessoa que viveu uma outra realidade e pode estar se assustando também diante dessas novas possibilidades, porque às vezes não tem afinidade com a internet, né? E a velhice pode ser muito solitária, sem livros e sem arte, sem esse entretenimento. Então, o que falar para quem está saindo? Cara, vamos nessa, assim, sabe? Tem muita coisa que pode acontecer ainda. Se disponibilize para isso. Se surpreenda. Não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte. Pode ser. Mas não precisa ser. Não precisa. Né? Então, assim, talvez você pode ser um mentor de alguém, você pode virar um consultor. E se não pode quiser, vir no Pode Psi. Pode vir no Pode Psi, pode ouvir o Pode Psi, pode assistir o Pode Psi, né? Mas assim, também se não quiser fazer nada, faça nada. Isso também não te faz menos quem você foi, né? Não tem problema. Eu acho que a gente pode adquirir essa tranquilidade de se aceitar, de se receber. Tudo bem que se a gente também não foi legal, se receber talvez não seja tão simples assim. Mas vamos se aceitar, sabe? Vamos respirar, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tem que ter exigências com nada, tá tudo certo. Mas também pensar que não acabou, né? Não precisa acabar. Não, o que é acabar? Isso, não precisa acabar. Não, mas né? o que é acabar? Porque às vezes ficar em casa curtindo uma conquista de uma vida, que é a isso, casa, mas não precisa acabar a vida, né? Tipo, minha vida acabou porque eu não tô mais no trabalho. Não, a sua vida não acabou. A sua vida continua tal qual, isso. Só que agora sem um trabalho, só que agora com outras possibilidades, isso. Agora com mais tempo, agora com... Enfim. Com terapia é importante, porque às vezes a pessoa se depara com uma coisa que ela não está estudando, né? Tipo, a minha vida é isso. Porque ela fugia do trabalho. Que foi a grande crise que aconteceu com a pandemia. As pessoas se depararam com a casa, com os relacionamentos, com a vida real, né? Porque muitas vezes o trabalho é uma fuga dessa vida. Então, assim, né, gente, terapia para esse momento é super indicado, né? A produção vai deixar os contatos aí na descrição do vídeo. Com certeza. Raquel, a gente tem um costume aqui, a gente não conta isso quando a gente convida, porque senão vocês não vêm. Mas a gente é
Malandro, a gente conta aqui na hora, entendeu? Pode Que- vir, ó. Tá demais essa menina, gente. É o seguinte, nosso convidado anterior deixa uma pergunta para o próximo convidado. E o Wagner, que é um colega que você conhece, ele deixou uma pergunta para você. Vamos lá. Para você responder, obviamente, né? E aí, o Wagner deixou uma pergunta aqui para você. Ele veio falar sobre sociedade, né? Parceria, essa coisa de... Como que é as parcerias que você estabelece entre psicólogos, né? Como é que essa entrada no mercado com a psicologia e tal, que a gente tem muita gente que é muito contra a sociedade, tem gente que é a favor, e a gente conversou um pouquinho sobre isso. E ele deixou a seguinte pergunta para você. O que é mais difícil enquanto psicólogo na relação com outros psicólogos, ou seja, nas parcerias? Eu acho que você encontrar alguém comprometido mesmo com o negócio, assim, alguém que não parou de estudar, alguém que... Porque o que eu tenho visto ultimamente, até conversando com uma amiga, assim, o que eu mais sinto quando eu converso com amigos sobre a terapia deles é raiva do psicólogo. Hoje a gente tem um pessoal muito mal preparado. As pessoas estão se preparando minimamente. E quando elas estão atendendo, né? elas estão levando crenças, elas estão impondo conceitos, a gente está tendo um grupo de profissionais que está agindo perigosamente. Por que perigosamente? Porque tá criando um problema, sabe? É sério, assim, ó, é até uma chamada, assim, gente, vamos ter uma atitude mais consciente em relação à profissão, porque não é dar conselho e expor o que você acha a respeito do assunto. Nem ninguém, julgar a o que o pessoa outro não acha, foi né? lá pedir sua opinião, ela foi pedir ajuda. Uhum. Então, talvez o que é mais difícil você ter hoje é achar uma pessoa para a sociedade, é você achar uma pessoa que encare a profissão com seriedade e com responsabilidade, e que continue estudando, que faça supervisão, e que abrace as dores e as coisas boas, porque não é fácil ser psicólogo. Não é porque eu consigo ouvir o coleguinha, que eu sou a pessoa que todo mundo procura para desabafar, que eu vou ser psicólogo. Não é isso. Você pegar os seus preconceitos, suas crenças, e deixar do lado de fora do consultório e virar para a pessoa e falar assim, mas eu quero ser uma esposa. O que é ser uma esposa? O que é ser filho? O que é você de estar disposto a ouvir a construção do outro e você se despir das suas coisas, das suas crenças, dos seus julgamentos, pode ser muito difícil. Até você Um cara treinar é difícil. Eu fiz educação inteligência emocional, vários cursos de inteligência emocional com ele, o Ivan. E o Ivan tem um conceito que eu acho muito legal. Ele fala assim, traduz isso pra mim. Isso. Porque a tua tradução é diferente. Pode não ser a minha. Quando a paciente fala assim, mas foi horrível. Mas o que é ser horrível? Porque a pessoa é maravilhosa. Mas o que é ser maravilhoso? Porque a gente pode estar partindo de lugares muito diferentes. E batendo na mesma tecla, a gente tem que estar disponível, a gente tem que ter consciência das coisas. E às vezes, assim, eu tenho minha dor tão latente que eu sobreponho a dor do paciente, impondo para ele formas de viver. Então, da realidade que eu venho assim, vivendo e ouvindo, né, das raivas que eu passo das pessoas contando a respeito da terapia, eu acho que esse talvez seja o maior desafio, e até de você estar disponível a aceitar uma outra forma de trabalhar, de você fazer uma complementação do seu trabalho com um coleguinha. E, gente, tem espaço para todo mundo, a gente não precisa competir com o coleguinha. Eu tenho isso para mim muito forte, Kelly. Quando a gente honra o outro, que a gente complementa o outro, que a gente indica o outro, que a gente empurra o outro para frente, a gente empurra a gente se empurra. A gente empurra a nossa carreira, a gente promove. A nossa profissão. Então, promover o coleguinha... O paciente. Promover o coleguinha, indicar o coleguinha, não faz menos de você. Na verdade, te faz mais, te faz maior. Não vai faltar. Tem muito para todo mundo. Doente. Eu gosto dessa frase, tem muito para todo mundo. Tem muito para todo mundo, o mundo está muito doente, somos a profissão do futuro, sim, seremos todos ricos, mas precisamos estudar. Muito. A gente tem que estudar. E se capacitar, né? Sim. Emocionalmente também. Sim, se cuidar. Raquel, aí você tem uma missão, que é deixar uma pergunta pro próximo coleguinha. Tem o próximo coleguinha? Então, em geral, o que a gente tá fazendo, né? A gente sofreu algumas perdas, né, Kate? A gente sofreu umas perdas com as desmarcações.
Se o nosso cronograma de pergunta ficou meio furado. Aí a gente está deixando essa pergunta mais livre. Eu sei quem é o próximo convidado, porque a gente tem uma agenda. Em tese, o nosso próximo convidado será uma pessoa que vai falar sobre narrativa. Certo. E o posicionamento dele é como que essas narrativas constroem uma carreira, um relacionamento. Tá. Então, a narrativa interna e externa que você conduz, ela acaba influenciando muito a tua trajetória. Que a gente sabe que é verdade, né? Enfim. Mas você pode fazer uma pergunta dentro do teu tema, dentro da tua expertise, dentro do que você de fato tem curiosidade, e o próximo coleguinha vai responder, seja ele quem for. Você tem essas duas opções. E ele não é psicólogo. Nosso próximo coleguinha, acho que vai ser o primeiro, né? Que virá. Não, a gente teve uma psiquiatra e agora a gente vai ter um coleguinha que não é psicólogo. Que não é psicanalista também. Ah, é. Que tá fazendo psicologia, mas ainda é psicanalista apenas. Não é psicólogo. Apenas foi ruim, né? Corta essa parte. Essa dele machucou. Duas coisas que machucaram foi o curso de psicólogo frustrado. Depois eu fiquei preocupada com aquela frase. Mas aqui pode, psi. Não pode, psi, pode. Pode, psi. Pode tudo. Que difícil. Faz uma pergunta sobre carreira, sobre essas narrativas internas. Ó, eu dizendo a pergunta do coleguinha. Mas, assim, eu tô direcionando só pra você entender o que seria essa pergunta. Acho que como as nossas crenças definem, o que ele acredita, assim, que as nossas crenças, elas podem... Eu já sei a resposta, né? Mas ele que vai responder. Ele pode responder uma coisa que a gente não sabia. Mas, assim, a questão das crenças limitantes, né? Mas essa pergunta é muito fácil. Para você, pode não ser para quem estiver ouvindo. A ideia é essa, é provocar. É criar perguntas e respostas até para os podcasts, para as nossas conversas. Melhor do que as crenças. Assim, acho que é uma coisa mais real. Como que as nossas, não é narrativas internas, mas nossos pensamentos automáticos, sabe? Aquelas coisas que a gente fica pensando todo dia, quando você está quieto, quando você não está na internet, né? Como que esses pensamentos, eles podem interferir no desenvolvimento da crença maior, assim, da crença do que você merece, do que você isso, das crenças core, assim, né? Das crenças principais. Como que esse conteúdo interno que ele se repete interfere? No livro aí que vai ser lançado, sabe? Chamado Psicoeducação, a gente tem resposta para isso. Eu sei. Um capítulo inteiro falando sobre os pensamentos. Só para registrar. Pensamentos intrusivos. Raquel, eu queria muito te agradecer. Assim, queria deixar esse momento final para você dizer como que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem entrar em contato com você para fazer terapia, para fazer consultoria, para fazer palestra, para comprar o seu livro, enfim, a gente vai deixar na descrição do livro, mas eu queria deixar esse momento final para você deixar ou uma mensagem final, uma fala final para fechar esse nosso encontro lindo. E também deixando esse canal aí, dizendo para as pessoas como é que as pessoas podem se conectar com você. Hoje vocês podem me achar no LinkedIn, Rachel Ribeiro, Rachel Machado Ribeiro. No Instagram, meu perfil ainda está fechado, mas até o final da semana ele vai estar aberto, né, Kedson? Vai sim. E aí, Rachel MMLR, Maria Lápis Rapato. E eu te agradeço também por esse momento, foi um bate-papo muito bom, muito obrigada. Como é que você quer que as pessoas que assistiram esse episódio até aqui saiam daqui? Incomodadas. Desconfortáveis. Adorei. Pensativas, obrigada, mas assim, nunca mal-humoradas. Do fundo do coração, a gente pode pensar, inclusive, em outros temas, em outros desdobramentos. A gente sabe que, né, as pessoas podem comentar ali, perguntas, tirar dúvidas e tal, no próprio episódio lá no YouTube.
Mas eu acho importante deixar esse canal, né, aberto para que as pessoas possam ter contato com você, com a sua expertise, com o que você tem para agregar, porque parece que a gente está num pedestal assim tão distante, uma coisa inacessível, e gente, não é. Somos todos A iguais. gente tá aqui. Todo a mundo gente... na mesma correria, todo mundo tem seus boletos. Exatamente. E eu sempre falo isso para acalmar o coração das pessoas. Eu vou demorar de responder, mas eu vou responder. Pode demorar, mas a gente responde. A gente responde, eu respondo também. Meu amor, obrigada. Obrigada. Te agradeço muito, estou muito feliz, não só de ter compartilhado com você a escrita desse livro, mas assim, a escrita da nossa jornada, né, da nossa parceria, do momento em que a gente trabalhou juntas, e que isso não se desfez, e isso é uma verdade, que isso não né? se desfaça, né? Não se desfez ao longo do tempo, e muito pelo contrário, se fortaleceu. Mesmo quando você saiu da clínica, né, que você não atendia mais lá conosco, isso se fortaleceu. Então é disso que a gente está falando aqui. Pessoas, eu acho que pra o Pod carregar Psi, para a vida. o Power Psi é o empoderamento de psicólogos, né? Trazer para os psicólogos esse olhar sobre a carreira, sobre o profissionalismo, sobre a profissão, sobre o negócio da psicologia como um todo, como algo que faz todo mundo crescer, não é só para o paciente. É primeiro para nós. E aí eu me fortaleço como pessoa, como terapeuta. A gente tem que ter a nossa aldeia. Exatamente. A gente não pode seguir sozinho. A gente tem E que eu ter a acho nossa que a aldeia. gente vai muito mais longe quando a gente está junto. E eu gosto muito disso, de verdade. Eu também. Eu aposto que você, assim, já vai sair daqui com muitas ideias, com a cabeça fervilhando desse episódio. Então já comenta aí quais as ideias, os insights, o que você concordou, o que você não concordou com o nosso bate-papo aqui. Comenta e conta a sua história aí, profissional, como é que foi essa chegada na carreira, como é que está sendo a saída de alguma carreira ou a transição, enfim. A gente sabe que o nosso âmbito profissional, ele dá margem para muita discussão, e a gente está aqui para ouvir vocês também, né, para ler vocês, no caso. E nessa leitura, quem sabe, você não pode ser o próximo convidado aqui para o nosso Pod Psi. Então, ativa o sininho para você não perder o próximo episódio, porque pode ser que o próximo episódio seja muito interessante para você, para sua carreira ou para alguém que você conhece. E se você não foi para você esse vídeo, não tem nada a ver, a carreira não comunica com você, manda para alguém, compartilha com alguém que está precisando aí dar uma olhada para a carreira, para o posicionamento, para o teu filho que está chegando na carreira, enfim. A gente está cheio aí de possibilidades, porque a carreira é algo que permeia a nossa vida e vai permear durante um longo período da nossa vida. E como a Raquel disse, fala muito sobre quem a gente é, sobre como a gente se sente. E talvez não, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Então já se inscreve e já ativa os sininhos e não perca nenhum dos episódios do Pod Psi.